Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Poliana. Estamos aqui hoje iniciando o nosso seminário, né? Bom, conforme a gente já conversou nas minhas aulas, que eu também já dei neste semestre, esse seminário vai englobar o quê? Vai englobar a união de algumas disciplinas, né? Com o intuito de trabalhar o quê? Essa questão do seminário ser interdisciplinar. O que nós fizemos? Juntamos a minha disciplina de análise de sistemas, a disciplina do professor Roberto, de banco de dados, e também a disciplina do professor Anderson, que envolve a parte de programação, né, que vocês tanto gostam. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós criamos um estudo de caso e a nossa ideia é trabalhar esse estudo de caso nas 3 aulas, no caso nas 4 aulas, né? Eu vou dar uma, o professor Roberto mais uma, e o professor Anderson vai dar 2 aulas de programação com vocês. E esse estudo de caso será focado nas três disciplinas. E vocês terão o quê? Terão uma visão desse estudo de caso na minha aula de análise de sistemas, uma representação também da modelagem para banco de dados e depois a gente fecha o seminário fazendo o quê? A implementação, fazendo a parte de codificação mesmo desse estudo de caso, tá? Como que é a ideia então? Quando a gente fala da parte de análise de sistemas, a gente está falando da modelagem que eu vou fazer para eu fazer uma prévia do que para mostrar para o meu cliente, né? E para mostrar também para a minha equipe de desenvolvimento. Então, eu mostro para o cliente para fazer uma validação, uma verificação com ele, se da forma como eu descrevi, como eu desenhei, como eu documentei, se atende o que? A sua necessidade. E também faço uma documentação, uma modelagem para a minha equipe de desenvolvimento com o intuito de apoiar no entendimento, tá certo? E aí, o que a gente faz? Aí, quando a gente chega na hora de programar, a gente põe a documentação de lado e vai codificar? A ideia não é essa, né? A ideia é o quê? A gente pegar todo esse material, todo esse conteúdo que foi aprovado pelo cliente, que tem uma bagagem boa para a minha equipe de desenvolvimento e dar esse material para eles, para que eles possam aí sim fazer a codificação. Porque tem também aquele exemplo que eu dei para vocês nas aulas anteriores, né? Também deste semestre. Que quando a gente pensa em construções, a gente no curso de TI, por exemplo, quando a gente fala muito em construção de software, a gente consegue fazer uma analogia com construção também. Vocês devem ter visto vários exemplos disso em vários livros. Por quê? O que é mais importante? Você gastar um bom tempinho fazendo a documentação, fazendo análise, rabiscar a sua planta, né? Porque aí se o cliente for te xingar, for reclamar, vai reclamar da planta, do modelo que você fez. Olha, de acordo com esse desenho que você mandou, com esse caso de uso, ou com esse diagrama de atividades, não atende a minha expectativa. Tá? Então é necessário fazer o quê? Vamos fazer um refinamento, vamos melhorar, vamos marcar um workshop, vamos levantar melhor esses requisitos. Então existem N situações, N formas da gente fazer o quê? O entendimento inicial com o cliente para depois levar para a programação. Tá? Mas tem aqueles que preferem fazer o quê? Preferem já ouvir o cliente e já programar. Tá? Alguns têm sucesso, né? Mas na maioria das vezes o insucesso é muito grande, porque a gente vê que quando você passa por um processo de desenvolvimento, a qualidade do seu produto final, que é o seu sistema, ela tende a aumentar, tá certo? E quando você fala em processo de desenvolvimento, você está falando em criar algo para a sua equipe que vai trabalhar, mas criar um processo também que também passe por um refinamento, uma melhoria contínua. Tá certo? Eu vou criar um processo, vou utilizar e vou fazer revisões. Aí eu consigo enxergar bem o quê? A fase em que eu vou lá coletar os requisitos com o meu cliente, a fase em que eu vou estudar aqueles requisitos que foram coletados, a fase em que eu vou colocar o quê? A minha abstração, o meu entendimento no papel, através de diagramas, através de documentações. E depois eu vou partir para onde? Eu vou partir para a minha implementação. E ao final de tudo isso tem que ter também o quê? Tem que ter um teste, tem que ter uma verificação se tudo que foi implementado estavam conforme a necessidade do cliente, conforme os requisitos que eu descrevi, que eu documentei. Falando em requisitos, eu já gostaria um pouquinho da participação de vocês, tá? Eu queria que vocês me enviassem informações, diferenciassem, né? Me dessem exemplos de requisitos funcionais e não funcionais, tá? Então, independente de qual sistema que seja, eu gostaria que vocês aí do Polo fizessem essa contribuição de mandar que são, com o exemplo no caso,
requisitos funcionais e não funcionais. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Nessa aula, nós vamos começar com o quê? Eu vou mostrar para vocês o estudo de caso, e esse estudo de caso ele já está no material de vocês também, é o material complementar de vocês, tá? Aí vocês vão pegar esse estudo de caso e vão fazer acompanhamento durante todo o seminário. Aí hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o material, vamos trabalhar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho o diagrama de caso de uso criado e depois como que a gente vai fazer a parte do diagrama de classe, tá? Aí nos próximos semestres, se vocês quiserem utilizar esse mesmo material para vocês estudarem, para criarem um diagrama de sequência, por exemplo, vai servir tranquilamente, ok? Beleza, então vamos ao quadro para a gente falar um pouquinho então do nosso estudo de caso. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? O que nós vamos apresentar? Vai ser esse estudo de caso. Vamos mostrar, identificar algumas funcionalidades referente a esse estudo de caso, identificar os casos de uso, que são quem? Os meus requisitos funcionais, né, que tem a ver com as funcionalidades. Vamos desenhar o diagrama de classe também para esse estudo de caso. E vamos fazer o quê? Esses diagramas com seus relacionamentos e depois a gente faz a demonstração na ferramenta Asta. Ok? Beleza, então vamos lá. Esse estudo de caso, vamos pensar que vai ser o aluno João Pedro, e como ele está desenvolvendo, vai desenvolver algo que é para ele, então a gente já não tem aquela visão de que ele foi num cliente ou ele recebeu um e-mail de um cliente, um telefonema que seja, pedindo algo. É algo que o João Pedro teve necessidade para a vida dele, tá bom? Então o que é o estudo de caso? É um sistema financeiro pessoal que o aluno João Pedro, do 2º ano da Unopar, identificou a sua necessidade em ter um sistema para controle financeiro, porém é algo que é pessoal, um sistema simples, tá? Com o intuito de controlar suas finanças. Ele estava gastando bastante com a faculdade, né? Estava preocupado, então ele quis controlar ali suas finanças para poder fazer o quê? Outras atividades também, saber onde ele estava gastando o seu dinheirinho, tá? E utilizar como... Então ele queria fazer o quê? Controlar suas finanças primeiro. Depois, com base nisso, ele quer fazer o quê? Ele quer usar isso para o TCC dele do 5º semestre. E quem sabe, após a sua banca, ele pretende patentear o seu produto, que é o sistema financeiro pessoal, e comercializá-lo, beleza? Aí você já pode ajudar aí o aluno João Pedro nessa abstração, nesse entendimento que ele vai ter, ou que vocês podem sugerir para ele também, para melhorar o sistema financeiro pessoal dele. E podem, quem sabe, criar algo para vocês mesmo, tá bom? E para iniciar os seus estudos, o João realizou alguns protótipos. Vocês vão estudar no 5º semestre, eu creio que com o professor Marco, a parte de projetos, né? O projetos que vai, a disciplina que vai auxiliar vocês também no TCC. E para a criação do protótipo, ele usa o Pencil. Uma ferramenta bem bacaninha, simples, tá? E free, que pode auxiliar vocês na criação desse protótipo. Pensando no cenário onde você vai criar protótipos para o seu cliente, tá? Só um gancho aqui. Você foi no teu cliente, fez todo o entendimento e o cliente apresentou a necessidade dele para você. Aí você tem que, de alguma forma, fazer o quê? A documentação. O seu processo está definido que, da sua análise de sistemas, tem que sair um produto do seu trabalho. Que seria o quê? Uma especificação de caso de uso, alguns diagramas e também podem sair o quê? Alguns protótipos. Eles servem para quê? Para ajudar o seu cliente para a sua abstração também, para você colocar no papel aquilo que você conseguiu entender do seu cliente e para você também apresentar para o cliente, olha, esse foi o meu entendimento. Então vem aquele ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando você mostra um diagrama, uma documentação, ajuda o cliente a entender o que você colocou, o que você entendeu da necessidade dele. Quando você faz um diagrama, que seja básico para a visão do cliente também auxilia no entendimento do cliente. Agora, quando você faz um protótipo, ajuda bastante, abre os horizontes do cliente para ele conseguir enxergar melhor o que você está propondo para ele a nível de sistema.
tá certo? Porém, tem que deixar bem claro que isso aqui é um protótipo, é um desenho e não tem nada implementado. O prazo para entrega do projeto é X dias, tá? Então, muitas vezes o cliente confunde, acha porque você entregou uma telinha, amanhã ele já pode usar o sistema. Então, essas informações tem que ficar bem clara nesse entendimento que vocês vão realizar com o cliente, ok? Voltando ao quadro. Então, você faz o protótipo para auxiliar todo mundo que está envolvido no processo, né? No seu projeto de desenvolvimento. Então, todos os stakeholders, eles podem utilizar esse protótipo também. E aí ele fez o protótipo e mais abaixo ele fez o quê? Ele descreveu algumas funcionalidades, alguns requisitos funcionais. Continuando. Bom, aqui que ele fez, fez um protótipozinho da tela de lançamento, tá? Aí vocês podem estar pensando, mas eu acho que seria legal colocar mais botões, mais campos. Como a gente falou, é o João Pedro que fez um estudo de caso e ele está pensando em criar algo que vai apoiar primeiramente no seu TCC. Por isso a gente começou uma coisa bem básica. Para aquelas pessoas que estão participando do seminário hoje, que já programam, já tem uma noção maior de análise de sistemas, de programação, vai ser o quê? Um conteúdo bem básico. Mas para aqueles alunos que não conseguiram enxergar muitas vezes esse link que existe nas disciplinas de análise, modelagem de banco, né, de sistema de banco de dados e implementação, vai conseguir apoiar para vocês conseguirem ligar todas essas informações, ok? Voltando então. Aí que temos a telinha de lançamento. Que o aluno pode fazer, melhor, o João Pedro, ele teve a ideia de colocar o quê? O título, vou fazer um lançamento do meu sistema financeiro, para eu poder cadastrar tudo aquilo que for receita e tudo que for despesa, inicialmente a ideia dele. Então vamos pensar, ele quer colocar de cara aqui um primeiro lançamento, então ele quer colocar assim, matrícula da Unopar, né? A mensalidade, a mensalidade, não é matrícula. Então, vamos colocar aqui, mensalidade da Unopar. Vamos colocar Unopar, porque pode ser que ele pague outros cursos também. Esse campo de descrição, ele serve como se fosse uma observação, como se fosse um complemento do título do seu lançamento, tá certo? Aqui que você pode colocar, eu paguei a minha mensalidade através do Banco Santander. Aí posso colocar que eu fiz uma transferência para a faculdade ou eu paguei num boleto. Tá? Como se fosse um complemento. E aí ele pode escolher, ele pode definir para esse lançamento o tipo e a categoria. Que tem o quê? São duas combos que a gente tem aqui na frente. Já vou explicar para vocês. Depois ele pode incluir o quê? A mensalidade. Então ele está fazendo o curso de ADS, ele está pagando R$200. R$200 de mensalidade. E ele tem que pagar o quê? Ele paga todo dia 5. E essa daqui, ele pagou, né? O dia que ele fez o pagamento foi o dia 5/6/2014. Caso hoje. Nessa tela de vencimento, nós temos essas operações aqui, ó, esses botõezinhos. Salvar, novo e o excluir. Pensem que para fazer a exclusão, eu teria que fazer o quê? Uma busca, tá? Seria o quê? Isso aqui seria um ponto de vocês pensarem já na aula atividade de vocês de hoje, como o quê? Como uma tela inicial para eu fazer uma busca de um lançamento já realizado e depois permitir que eu faça o quê? A exclusão desse lançamento, tá bom? Próximo slide. Tá. E aqui nós temos o quê? Ainda na tela de lançamento, eu só expandi aqui a combo de receita e aqui a combo de tipo e aqui a combo de categoria. Na combo de tipo, inicialmente nós vamos ter o quê? Cadastrado dois tipos, receita e despesa. Se vocês colocarem esse tipo, ele pode ficar fixo no seu banco de dados
como eu falei, se você for utilizar somente esses dois para o tipo de lançamento, receita ou despesa, eles podem ficar fixos no banco de dados ou fixo também na sua aplicação, no seu código, tá certo? Se não, você pode criar também o quê? Uma interface para fazer o cadastro dos tipos de lançamento, que é o caso da aula de hoje, tá bom? Então nós vamos ter uma telinha também para fazer o cadastro dos meus tipos. A mesma coisa aqui tenho para categoria. Então, na categoria do meu lançamento, eu vou ter o quê? Educação, lazer, transporte, vou ter N, né? Essa aqui é uma categoria, a categoria já é o que vai ter uma lista um pouco maior, então a gente também vai criar o quê? Uma interface para eu poder cadastrar a categoria, ok? Beleza. Volta a tela um pouquinho. Beleza. Aqui na frente eu tenho o quê? Eu tenho essas reticências aqui, ó, um botãozinho. Tanto para tipo quanto para categoria. Quando eu clicar nessa reticência aqui, nesse botãozinho, ele vai chamar a minha tela o quê? De tipo, para que eu possa fazer o cadastro de um tipo e depois dar sequência para o meu lançamento. A mesma coisa aqui na categoria. Vamos supor, eu exibi para vocês aqui 3 categorias. E aí eu identifiquei que faltou a categoria... Vamos ver, deixa eu ver se eu coloquei mais outras aqui no meu... Educação, transporte e alimentação. Vamos supor que faltou aqui alimentação. Aí eu estou fazendo meu lançamento e eu coloquei lá, fiz a compra do mês lá. Compra no supermercado X. E aí, nessa compra, eu tive que informar que isso aqui é uma despesa. Então, despesas vão ser o quê? Todos os meus gastos. Então, isso é uma despesa do tipo, da categoria de alimentação. Aí, só que eu estou fazendo esse cadastro e eu identifiquei que não tem alimentação. Então, eu clico aqui nesse botãozinho para ele trazer a tela de categoria, que vai ser a próxima tela, para eu cadastrar a categoria alimentação. Aí, ela volta preenchida a lista para mim, preenche essa lista aqui e eu posso dar sequência ao meu cadastro, ok? Uma coisa que o professor Anderson vai tratar com vocês é o seguinte: a gente vai ter um tratamento na aplicação que vai ser o quê? Toda vez que eu selecionar um tipo, aí sim que ele vai popular, que ele vai carregar a combo de categoria. Então eu selecionei receita aqui no tipo, só vai exibir para mim as categorias que envolvem receita. Se eu selecionei despesa, só vai exibir para mim as categorias que envolvem despesa, tá certo? Então, são tratamentos que vocês têm que fazer na aplicação de vocês para que você consiga ter essa informação filtrada aqui, ok? Continuando, então. Aqui a tela de categoria de lançamento. Estou falando do botãozinho de reticências. E aqui ele chamou quem? Ele chamou a tela de categoria para eu lançar alguma categoria. Pensem na seguinte situação também, que vocês também terão que tratar. Nesse botãozinho aqui, se eu tiver selecionado nessa combo alguma categoria, por exemplo, eu selecionei categoria alimentação. Então, ela está selecionada. Ao clicar na reticências, nesse botão, ele vai trazer aqui para mim a alimentação. Alimentação. E aí eu posso, quando eu clicar em salvar, ele vai estar fazendo o quê? Uma alteração. Eu estou salvando uma alteração. Tá? Então essas são as regras que nós definimos, ok? Beleza. Se eu estou aqui nessa combo, vamos apagar aqui. Se eu estou aqui nesse botãozinho e não selecionei nenhuma categoria, quando eu clico aqui e ele vier para a tela de categoria, para eu cadastrar uma categoria, aí esse campo vem em branco, aí eu vou escrever aqui o que tinha faltado, que era alimentação, né? Alimentação. Aí, embolou. Alimentação. E quando eu clicar no salvar, ele está fazendo o quê? Está cadastrando. Ele vai cadastrar.
Aí tem outro tratamento onde também? No botão salvar, que vai servir tanto para alterar quanto para cadastrar. Beleza? Se eu cliquei aqui, ele vai tá selecionado, ele carrega o ID para cá, preenchendo esse campo. Se eu cliquei aqui sem ter nada selecionado, ele faz o quê? Ele traz essa telinha, só que em branco, eu preencho a informação no campo nome e dou um salvar, que executa cadastrar. Ok? E o novo aqui, vocês podem também substituir, se vocês quiserem, pelo limpar, que é uma operação também. Tanto na tela de lançamento, então limpar. Então, tanto na tela de lançamento, quanto categoria e também do tipo. Outra coisa, se eu cliquei aqui, se eu selecionei, tem lá a minha categoria aqui chamada, vamos falar da alimentação de novo, né? Aqui eu tenho uma categoria chamada alimentação, selecionei e vim para essa tela aqui também. Aí ele já exibiu aqui para mim, no campo nome, a alimentação. Então eu também posso fazer o quê? A exclusão. Tá certo? Beleza, então. É isso que são algumas regrinhas importantes para vocês registrarem aí e para vocês fazerem o tratamento, fazer a implementação depois. Continuando. O que é legal de tudo isso? É vocês olharem essa documentação, esse material que existe e já pensando em sugestões para melhorar, tá? Porque cada um vai ter o quê? Vai ter o seu entendimento, cada um vai fazer os cadastros ou os seus controles conforme a sua necessidade, tá certo? Aí você pode pensar também que, eu quero depois gerar um relatório. Eu posso ter um relatório de quê? Eu trabalhei com categoria, trabalhei com tipo e com lançamentos. Então, eu quero ter um relatório de todas as minhas contas, de todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Num período X, né? Num período definido. Ou eu quero o quê? Ou eu quero um relatório somente por categoria. Relatório de categorias. Por exemplo, eu quero saber quanto que eu gastei no mês de maio na categoria de alimentação. Ou quanto que eu gastei no mês de maio de lazer. Tá? Então, são tratamentos e melhorias que vocês podem fazer. Ok. Para os protótipos apresentados e já o estudo de caso mostrado, aqui eu listei algumas funcionalidades. Que seria o quê? Controlar tipo. Dentro do tipo, o que eu posso fazer? Eu posso cadastrar e eu posso alterar e eu posso excluir também. Lembrando que esses dois têm que fazer um tratamento, porque lá na tela tem o quê? Tem um botãozinho chamado salvar. Aí vocês podem colocar no diagrama de classe de vocês, somente o botão salvar, que ele vai ter que fazer o quê? As duas coisas. Se eu carreguei algo, se eu busquei alguma informação e tem o ID, tem o código dessa informação, eu posso fazer uma alteração. Se não, se veio um código vazio, quando eu cliquei lá no campinho, ele vai fazer o quê? Vai poder fazer um novo cadastro, beleza? Então tem um tratamento aqui também. A opção de excluir e falamos também do limpar. Ok? Beleza, tem mais uma informação que vocês podem incluir também. Pensem que toda vez que você controlar um tipo, você também tem que fazer o quê? Tem que criar uma lista desse tipo. Vou escrever aqui direitinho. Aqui vamos substituir por salvar. Vamos manter o excluir, vamos acrescentar o limpar e vamos acrescentar também o listar. Para listar os tipos. E também um outro item, uma outra operação que eu posso chamar de
buscar tipo. Para quê? Para quando eu clicar, vou voltar no slide anterior, mais uma vezinha. Um pouquinho. Para quando eu clicar no tipo, eu estou buscando quem? A tela de tipo. Então, eu vou ter uma operação para essa busca. E vou criar lá, para aquela funcionalidade também de categoria, um buscar categorias. O listar vai preencher essa lista aqui, essa combo. Lista de tipo e lista de categoria. E esse daqui vai servir para buscar a tela, para eu fazer um novo cadastro, uma alteração ou uma exclusão. Tá? Próximo slide. Aí apaguei tudo, né? Interessante. Categoria. Esqueci, né? Então, só para vocês anotarem aí. Limpar, listar e também buscar. Buscar tipo. Buscar tipo. E aqui na categoria, a mesma coisa. Esse vai ser o salvar. Aqui embaixo vou ter o limpar, listar e também o buscar. Categoria. Como eu falei de funcionalidades, eu estou falando de quê? Controlar tipo, controlar categoria, ou podem ser... Pensando a nível de caso de uso, tá? Aqui vocês podem colocar o verbozinho no infinitivo. Pode ser o gerenciar, pode ser o manter. Vocês vão escolher o melhor tipo. A orientação é que vocês não usem para os casos de uso o quê? O nome de cadastrar. Lembraram? Por quê? Porque quando eu falo em cadastrar, é como se o meu sistema, a minha funcionalidade, o meu caso de uso, se resumisse apenas em uma operação. Sendo que quando eu falar em caso de uso, eu estou falando de um conjunto de operações. Tá bom? Então, você falar cadastrar, você limita. Agora, se você fala controlar, você dá essa ideia de que você, dentro dele, você tem todo esse conjunto aqui. Tá? Controlar, gerenciar, manter... No controlar lançamento é a mesma coisa. Aqui vai ser salvar, excluir, limpar. Aí aqui eu posso colocar o que mais? Abrir lançamento. Para eu abrir a tela de lançamento, eu vou colocar abrir tela tipo. E aqui, abrir tela categoria. Fiquem tranquilos que depois eu vou representar também no diagrama de classe. Beleza? O que a gente tem que fazer agora? Já identifiquei as funcionalidades do meu sistema, os requisitos funcionais, tá? Funcionais. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma representação dele. Vamos lá, no próximo slide. Não era esse slide aí, mas vamos falar desse mais um pouquinho. Só um detalhamento que eu já até falei um pouquinho no começo, que seria o quê? Controlar tipo, onde inicialmente teremos apenas dois tipos. Receita e despesa, tá? A princípio, como eu falei, se vocês quiserem, podem deixar fixo no banco ou vocês podem criar interfaces para fazer essa gerência, tá bom? Depois, controlar categoria, onde serão cadastradas as categorias de lançamento, lazer, educação, transporte, alimentação, mercado, aluguel e etc, tá? Próximo slide. Controlar lançamento, onde o João Pedro pretende registrar os seus ganhos e gastos, né, receitas e despesas, com os seguintes tipos, receitas e despesas. Tanto as receitas quanto as despesas podem ser categorizadas. Como eu falei, vocês podem, criando uma categoria, vocês podem falar que ela faz parte de algum desses tipos aqui. Já pode fazer o link. Mas aí também teria que preparar a interface de categoria para fazer esse link. Ou seja, quando estiver cadastrando categoria, eu já tenho que informar se ela é do tipo receita ou despesa. Já faz ali mesmo o vínculo, tá bom? Próximo.
Bom, aqui, pessoal, caprichou um pouquinho no meu diagrama de caso de uso e colocaram esse usuário aqui, ó, que é o nosso usuário, que é o nosso ator, tá? Ah, tá aqui embaixo. Que é o nosso ator. Fizeram uma anotação diferente pra gente. Controlar tipo, controlar categoria e controlar lançamento. Lembrando mais o quê? Que eu posso fazer uma especificação, eu posso não, é importante que eu faça o quê? Uma documentação detalhada disso daqui. O que engloba o meu caso de uso controlar tipo? O que engloba o meu caso de uso categoria? O que engloba o lançamento? Na aula passada, que eu trabalhei com vocês de análise de sistemas, eu mandei para vocês um documento onde ele explicava como fazer a documentação, fazer a especificação de um caso de uso, tá? E aí vocês poderiam fazer o quê? Pegar esses tipos e já fazer um detalhamento. Eu vou mostrar para vocês na minha máquina um jeito da gente fazer de forma simplificada também a documentação de um caso de uso, tá bom? Vamos lá então, deixa eu preparar aqui. Devolver. Então, para fazer essa documentação, tem que ter uma ferramenta muito poderosa. Só um pouquinho. Só um pouquinho que a bateria. Bom, pessoal, vou ter que voltar para o quadro. Tivemos um probleminha técnico. No meu computador é bateria. Vamos ver aqui se vai. Acho que voltou agora. Uhum. Eu vou para o quadro, depois a gente continua. A gente pode voltar aqui e fazer a representação de novo, tá? Ok, então para esse caso para esse diagrama, para todo esse cenário que eu apresentei para vocês, já que ninguém mandou exemplo de nada, de requisito funcional ou não funcional, vocês estão desanimados hoje, hein? Então vamos pensar assim, ó. Do requisito não funcional, o que eu poderia ter? Lembram lá do FURPS? Então, essa parte aqui, tudo isso aqui envolve o quê? Requisito não funcional. E essa parte aqui, do Fzinho, é o requisito funcional. Quando eu falo de requisito funcional, estou falando das funcionalidades. E os não funcionais, o que envolve usabilidade, performance, suportabilidade. Então vamos pensar aqui, para esse cenário que nós colocamos, eu vou falar que esse sistema tem que ser de fácil usabilidade, porque é para o aluno João Pedro, ele quer fazer para um TCC dele, tá? E ele também quer o quê? Ele quer depois fazer a comercialização, mas é um sistema financeiro pessoal, um sistema que não exige muito o quê? Conhecimento de algumas pessoas. A gente não está falando de um sistema para controlar grandes finanças, tá bom? Mas o que a gente poderia ter? Deve ser desenvolvido em Java ou em C#, porque é a linguagem que ele está conhecendo na faculdade. Tem que ser o banco de dados MySQL, deve rodar no Windows XP ou superior, e se ele fizer um sistema web, ele pode deixar restrito somente vamos pensar, ao navegador Chrome. Então, são requisitos não funcionais, lógico que dá para se aprofundar um pouco mais, que ele também vai ter que detalhar na sua documentação. Minha bateria. Tá, então vamos lá, deixa eu só mostrar um documento para vocês. Meu material complementar. Bateria está acabando. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Sistema financeiro, vamos abrir. Esse é um modelo e depois temos o outro, modelo de especificação de caso de uso. Esse modelo aqui, esse grandão, especificação de caso de uso, foi o que eu mandei para vocês. Tem que colocar o nome da empresa, todo o detalhamento e fazer especificação para cada documento, vai ser para cada um dos casos de uso.
Nesse caso do João Pedro, seriam o quê? Seriam 3 documentos de especificação de caso de uso. Caso de uso, controlar categoria, controlar tipo e controlar lançamento. Então, é um documento bem completo. Só para explicar um pouquinho sobre ele, vou aumentar um pouquinho aqui. Tudo que tiver de azul em azul vai ser como se fosse um gabarito para vocês. Ou seja, ele vai explicar que tipo de informação você deve inserir, tá? Aqui em cima você vai colocar a parte das informações do seu projeto, a qual projeto ele pertence, algum identificador do documento. Por exemplo, onde você está salvando este documento, qual o nome que ele vai ter. Aqui um histórico de revisão, para você mostrar, fazer um controle de quem está fazendo a modificação do documento, ou se você faz um controle na sua empresa já com controle com programa para gerenciamento de versão, tipo SVN, você já não precisaria mais utilizar esse espaço aqui, esse formuláriozinho aqui, tá? Então, esse foi o documento que eu mandei para vocês. E mais abaixo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tem um espaço para vocês fazerem também a documentação. Fazer uma breve descrição. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Nessa minha breve descrição, eu também tenho aqui em azul um gabarito explicando o que eu devo informar nessa breve descrição. Os fluxos básicos do seu caso de uso, os fluxos alternativos, depois as pré-condições, o que você precisa antes de iniciar, de realizar o seu caso de uso. Quando você finalizar o seu caso de uso, quais são as pós-condições dele? Alguns pontos de extensões que vocês tratariam aqui como o quê? Como seus casos de uso. O que seria um ponto de extensão? Seriam lá include o seu extend. Você coloca ele nesse espaço aqui também, tá? E aqui alguns requisitos especiais que envolveriam quem? Envolveriam os requisitos não funcionais, tá? Você também faz a explicação deles, pode ser em tópicos também aqui dentro desse espacinho aqui. E depois, como um complemento dessa documentação, você também pode colocar o protótipo dessa telinha. Por exemplo, esse caso de uso, controlar tipo, ele gerou várias telas. E aí, o que vai acontecer? Se ele gerou várias telas, você já pode incluir todas essas telas aqui na parte de protótipo. Então, é protótipo e eu posso colocar também o caso de uso, tá? Um instantinho. Vamos ver o que deu aqui. 6%. Acabou de acabar. E coloco também o caso de uso, que eu acabei de desenhar, eu coloco ele na minha documentação. Beleza, pessoal? E aí depois eu vou mostrar para vocês também uma forma mais enxuta da gente criar essa especificação em formatozinho de tabela. Que aí você poderia criar como é um sistema simples, você poderia criar um único documento e nesse documento você já colocar o quê? Uma tabela explicando os três casos de uso que nós falamos ali, tá bom? Vamos voltar ao quadro então. Vamos lá. E aqui a gente tem o quê? Tem a parte em que envolve o diagrama de classe, tá? Que vai ser o quê? Um outro diagrama para complementar o estudo de vocês. Nós também já iniciamos ele na aula passada, falamos de caso de uso e falamos também de diagrama de classe, tá? Como eu falei também, esse diagrama, ele vai ser fundamental para os próximos semestres, para os trabalhos de vocês também de TCC, tá? Então fiquem atentos, procurem pegar alguns exemplos na internet, no material complementar que a gente envia, nos livros de vocês, tudo isso para apoiar o entendimento. Tá, então, um diagrama de classe mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e também o que? Os seus relacionamentos. É uma descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos e operações. E também compartilham o que? Os relacionamentos. Tá? A notação, também, só para a gente revisar um pouquinho, o que seria?
eu tenho esse retângulo ou um quadradinho, dependendo do tamanho da imagem, né? No primeiro compartimento eu coloco o nome da minha classe, depois eu coloco os atributos da minha classe e depois as operações. Então vamos só lembrar o que seria uma classe. Tenho que fazer, nesse caso nosso aqui, temos que fazer um sistema para controle financeiro. Aí vocês já podem pensar em quais classes eu vou trabalhar, eu vou tratar nesse sistema financeiro, tá? Já vão abstraindo aí, já vão tentando raciocinar. Como que vocês gostariam, ou com base nesse estudo de caso, o que a gente tem que implementar. E para a aula atividade de vocês, já pensam como que vocês querem o que vocês querem sugerir de melhorias, tá bom? Beleza, vamos pensar na classe aluno então. Tem uma classe aluno. Depois, nessa classe aluno, eu vou colocar no outro espaço os atributos e as minhas operações. Quais são os atributos de um aluno? Vamos tentar encaixar ele num cenário, né? Um aluno numa escola, eu quero fazer o quê? Eu quero fazer um controle dos meus alunos. Eu quero saber, eu quero poder fazer um cadastro, né? Se eu vou fazer o controle, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um cadastrar, eu quero alterar e eu quero poder excluir um aluno da minha lista de alunos. Então, aqui dentro eu vou falar o quê? Desses atributos. Quando eu cadastrar um aluno, eu quero que um aluno tenha o que de informação, a classe aluno tem o que de informação? Tem o nome do aluno, a matrícula do aluno. Deixa eu ver o meu espaço, que está meio apertadinho aqui, né? Vamos fazer de novo. Então, atributos seriam o quê? O nome do aluno, a matrícula dele na escola, né? A matrícula que foi gerada, que será gerada. Matrícula. Eu tenho que ter um controle do endereço do aluno. O telefone do aluno. E-mail do aluno. Beleza? Então, esses são quem? São os meus atributos. Tá. E dessa classe aluno, o que eu quero fazer com o aluno? O que eu quero gerenciar disso? Eu quero fazer as operações, que são lá basicamente o CRUD, né? Eu quero poder cadastrar um aluno, eu quero poder editar um aluno, eu quero poder excluir um aluno e fazer uma busca de um aluno também. Então, são operações básicas que eu vou colocar. Inicialmente, vamos pensar numa análise de sistemas inicial, qual o resultado que sai do meu entendimento para criar um diagrama de classe? O nome e atributo primeiramente. Primeiramente são essas informações que eu consigo levantar. Depois eu vou abstraindo um pouco mais e identificando quais são as operações. Como eu falei também, o diagrama de classe, quando você faz o diagrama de classe e depois você pode fazer um complemento desse diagrama, que seria o diagrama de sequência. No diagrama de sequência, você consegue identificar mais operações ainda. Por quê? O diagrama de sequência serve para fazer uma validação do diagrama de classe. Tá? E lá fazendo os relacionamentos, você vai conseguir identificar que tem operações que não precisam ser realizadas, como por exemplo, a gente colocou ali cadastrar e alterar na telinha de lançamento. Porém, eu posso identificar que um botão salvar já resolve o meu problema. Só que tem que haver o quê? Tem que haver um tratamento, beleza? Então, são algumas etapas, uma análise inicial e uma análise já pensando a nível de projeto, tá? Beleza, continuando então. Aqui é só uma ideia, também a gente também viu isso aqui na nossa aula, que seria o quê? Quando a gente começou a estudar orientação a objeto, a gente, quando estudaram, né, quando foi criada a orientação a objeto, foi criada uma ideia de quê? De que eu quero pegar situações do mundo real e convertê-la para o mundo computacional, para auxiliar o que no entendimento das pessoas que estão envolvidas e que pretendem criar o que? Um sistema. Só que aí fazendo essa analogia de mundo real com mundo computacional, ficou um pouco mais fácil. Lógico que a orientação a objetos, ela é bem complexa, exige da gente muito estudo para que você consiga fazer de fato essa conversão aqui, né? Dessas informações. Então, quando eu penso no mundo real de características de um aluno,
aluno é o nosso exemplo, né? Eu estou pensando a nível computacional dos seus atributos. Quando eu penso nos comportamentos que um aluno pode ter a nível computacional, eu estou pensando nos meus métodos. Que implementados são os meus o quê? São as minhas operações. Tá bom? Então, existe esse comparativo e a orientação objeto veio para o quê? Para tentar auxiliar, tá? Tentar a gente conseguir nos apoiar nessas abstrações aí, pensando a nível de mundo real e a nível de mundo computacional, tá bom? Próximo. E como realizar os relacionamentos entre essas classes? Bom, agora a gente vai parar mais um pouquinho, tá? Eu vou tomar uma aguinha e vocês vão ter um tempinho para elaborar as dúvidas de vocês e me enviar. What's going to happen? Something wonderful, wonderful, wonderful.
gonna happen? Something wonderful. E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Tá tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá, eu estava mostrando para vocês aqui, e deu um probleminha técnico, né? E eu estava mostrando o documento de especificação de caso de uso. Vou voltar a mostrar para vocês aqui agora, tá? Só o finalzinho dele que faltou eu explicar. Então, nesse mesmo documento, especificação de caso de uso, você pode incluir um protótipo dele e você pode também colocar o próprio caso de uso, tá? Fazendo só o relacionamento deste caso de uso com o ator do sistema, beleza? Então, tá bom. Aí, o que eu fiz também? Vamos fechar esse daqui. Esse é um material que eu já mandei na aula de análise de sistemas. Se vocês quiserem que eu envie de novo, coloque no fórum para vocês, aí vocês me avisem, tá? Ok. Agora, tem um outro material que eu fiz aqui. Vamos lá. Que vai ser o quê? Eu fiz esse doc para mostrar que vocês podem também fazer uma especificação, podem colocar os 3 casos de uso no mesmo documento, fazer a descrição. O pessoal de Ji-Paraná está falando assim, os alunos estão questionando sobre as validações, por exemplo, não digite texto em campos numéricos. Tá, a nível de especificação de casos de uso, vocês podem colocar isso também na documentação do caso de uso. Tá? Vamos ver aqui já. Ok. Vamos ver. Se estiver muito pequenininho, vocês me falam, tá? Então, eu fiz aqui, especificação do caso de uso, controlar lançamento. Fiz a minha tabelinha, nome do caso de uso, controlar lançamento. Esse caso de uso geral seria para quê? Seria para você informar se esse caso de uso controlar lançamento, se existe alguma herança com esse caso de uso também. Nós tratamos o conceito de herança de caso de uso. Aí é só vocês lembrarem um pouquinho esse conceito também. Ator principal. Neste caso, vai ser quem? Vai ser o usuário. A gente só deu o nome de usuário. Mas nós poderíamos colocar o quê? Outro ponto importante para falar também, que eu vou até desenhar no quadro rapidinho. Vou pensar aqui, ó. Tem um ator, vamos botar usuário, vou colocar atendente, né, que o usuário fica muito vago também. Atendente. Eu tenho, e o ator, gerente. E aqui uma setinha de generalização. Essa setinha aqui, ó, ficou meio escondida. Generalização, que representa o quê? Que o ator gerente, ele está herdando todo o relacionamento que o ator atendente realizar. Vamos pensar então que o atendente é que que inicia a comunicação com controlar tipo, com caso de uso. E ele também faz a comunicação com quem? Controlar categoria. Ok? Então, esse ator gerente seria quem? Seria um ator secundário e esse daqui, o ator primário, o ator principal, porque ele está iniciando a comunicação com esse caso de uso aqui. Ok? Ou se eu não fosse uma herança, e se eu colocasse, ao invés de deixar o do gerente como fazendo uma herança nesse momento aqui, eu colocasse ele aqui. Então, aqui está o gerente e ele está fazendo a comunicação com esse caso de uso. Categoria. E aí a setinha aqui seria bidirecional.
Podem ver? Bidirecional. E aqui, unidirecional, que mostra a navegabilidade. Quando eu quero informar que esse ator aqui é o principal, eu uso essa setinha aqui. Quando eu quero informar que ele é secundário, eu uso essa setinha aqui. Tá bom? Voltando lá para nossa documentação. Desenho parece desenho de criança, né? Vamos lá, então. Ator principal. Nesse nosso caso, vai ser o usuário. Ou poderíamos colocar que seria atendente, tá? E como secundário, algum usuário que participou de uma herança ou que apenas fez a comunicação com caso de uso. Vamos colocar só na nossa representação ali, tá? Um gerente, ou vamos pensar também em quem? Um técnico, né? Um técnico, tá bom? Então, esses seriam os secundários. Qual que é o objetivo deste caso de uso? Permitir ao usuário cadastrar os lançamentos de suas receitas ou despesas, onde a receita são seus ganhos e as despesas são seus gastos. E aí eu posso criar pré-condições para eu realizar este caso de uso, controlar lançamento. Quais seriam minhas pré-condições? Lembrem do protótipo de controlar lançamento. Eu tenho lá todos os campinhos, mas tenho também uma lista de tipo e uma lista de categoria. Beleza? Então, o que é o pré-requisito? Se eu falar assim, todo lançamento meu terá que ter um tipo e terá que ter uma categoria, então isso é um pré-requisito. Para eu fazer um lançamento, eu tenho que ter o tipo e a categoria cadastrado. Ok? Uma pós-condição. Ter o lançamento atualizado no banco de dados com o vínculo do tipo e categoria. Tá? Agora aqui, ó, fluxo principal. Eu tenho no meu fluxo principal, eu vou ter as ações do ator, mais precisamente do ator principal. Que serão o quê? No sistema, né? Imagina a telinha de vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho. Achei o meio termo aqui, né? Vamos ver se assim tá bom. Ele tem que informar o título do lançamento, informar a descrição do lançamento, selecionar o tipo. Quando ele seleciona, quais são as ações do sistema? Preencher ou popular a combo box de... Opa, escrevi errado aqui. De tipo. Combo box de tipo. Preencher os campos valor e vencimento e selecionar a opção salvar. O que mais eu teria como selecionar, né? Para a gente complementar, a gente poderia colocar o quê? Selecionar a categoria do lançamento. Aí o que o sistema faz? Quando eu seleciono, eu vou ter que preencher ou popular aquela combozinha de categoria. Aí eu vou preencher os campos, vou escolher exatamente a categoria que eu quero, preencho os demais campos e clico na opção salvar. Tá? E o sistema vai exibir uma mensagem. Lançamento realizado com sucesso. E aí eu posso ter o quê? Algumas restrições, tá? Até respondendo aí a pergunta de Gi Paraná. Um lançamento, ele pode ter apenas um tipo. É a minha restrição. Um lançamento pode ter apenas uma categoria. Aí uma outra restrição. O campo valor não pode permitir valores negativos. Ou eu posso colocar também que o campo valor não deve permitir a inserção de letras, tá bom? Como vocês sugeriram também. E aí seriam o quê? Seriam as minhas restrições ou as minhas validações. Mais abaixo, o que eu fiz? Eu coloquei um protótipo da tela, tá? A tela que vai compor o quê? O meu sistema. Compor a parte de lançamento, beleza? E aqui eu posso colocar também o quê? Um diagrama de atividade, que ele vai descrever os fluxos em que eu vou ter que percorrer para conseguir fazer o meu lançamento. E posso colocar também um diagrama de sequência. Mas, quando você coloca um diagrama de sequência numa especificação de caso de uso, para o cliente é uma coisa de todo mundo, ele não vai entender nada. Então, na especificação de caso de uso, se for um documento que vai ser uma formalização sua com o cliente, retire o diagrama de sequência. Deixa até ali o diagrama de atividade, tá? E aí você pode pedir o quê? Pedir do seu cliente o aceite desse documento, porque fica como sendo um contrato entre você e o seu cliente. Ele vai ler o que você colocou,
vai verificar os seus protótipos e vai falar assim, nossa, exatamente isso que eu queria. Ou vai falar assim, não, tá uma porcaria, não é isso que eu quero, faz tudo de novo, vamos sentar, vamos conversar melhor que você não entendeu nada. Tem os dois cenários, né? A gente sempre espera que a gente consiga entender tudo que o cliente fala, mas às vezes num primeiro momento é complicado. Beleza? Então tá bom, eu também vou mandar para vocês esse material aqui. E aí, aqui mais abaixo, você faria a mesma coisa para os outros casos de uso. Controlar tipo e controlar categoria, tá bom? Então fica uma coisa mais enxuta. Para quem está começando, poderia começar por esse documento e quando pensar no sistema maior, um sistema gigantesco, que tem que fazer uma especificação bem grande, aí seria aquele outro modelo que eu mandei, que tem até o índice lá bonitinho, para vocês trabalharem. Ok, fechei aqui. Agora a gente vai falar o quê? Vai falar do diagrama de classe, tá? Deixa eu só abrir aqui já o Asta, para a gente trabalhar um pouquinho nele. Cadê minha ferramenta? Tá aqui. Vou criar aqui um diagrama. O Asta você já conhece, não vou fazer a apresentação dele de novo não. Só vou chegar direto no diagrama de classe. Mas vamos clicar em novo, para ele exibir nossa TreeView aqui, para vocês, para a gente salvar o nosso projetinho. Salvar como seminário, vamos colocar aula 1. Aula 1 vai ser o nome do nosso projeto. Salvei, ele já criou na nossa árvorezinha aqui o nome do projeto, aula 1. Mouse botão direito, vou fazer o quê? Um pacotinho para organizar. ADD Model. Vamos colocar aqui Model. Aqui ficarão o quê? Os meus modelos. Depois eu vou criar um outro pacotinho chamado Logical View. E aqui dentro eu vou fazer quem? Vou fazer o meu diagrama de classe, os meus vários diagramas de classe. Mouse botão direito em cima do pacote Logical View, Create Diagram. A primeira opção aqui, ó, ADD Class Diagram. Diminuir esse zoom, né? E aqui a gente volta novamente, porque a gente viu na aula passada, na última aula nossa de análise. Quando você selecionou ali, adicionar um diagrama de classe, ele já vai criar para você esse cenário aqui, para você criar os seus diagramas. Então, venho aqui no Class, na minha paletinha, clico no Class, trago para o meu cenário e vou fazendo o que? A minha alimentação. Vamos pensar lá, o primeiro exemplo que a gente deu. Aluno. Aluno. Quais foram os atributos que eu... Vamos fazer então como se vocês nunca tivessem feito o diagrama de classe. Começar de novo. Clico aqui, clico aqui. Por padrão, ele já vem escrito o quê? O nome... Vem escrito Class. Class 0, Class 1. Assim, à medida que você vai adicionando essa imagem no seu cenário, ele vai criando, dando o seu nomezinho. Então, eu já consigo editar. Então, vou escrever aqui aluno. Ah, ele disse que já tem, já. Vamos apagar o aluno, então. Ctrl D, a gente apaga. Então, no Class 1 eu vou escrever aluno. Ok. Aluno, quais são os atributos do aluno? Você clicando nesse losangozinho amarelo aqui, você pode fazer o quê? Você pode adicionar um atributo. Aí você já consegue editar. Um aluno vai ter nome, posso dar um Enter, que ele vai permitir cadastrar outro. Nome, endereço, telefone e matrícula. Ok. Então, aqui já tem o quê? Teremos uma classe numa fase de análise. Identifiquei o nome da classe e identifiquei os atributos de uma classe. Agora, tem que adicionar quem? As minhas operações. Clico aqui também. Vamos colocar basicamente o CRUD. Cadastrar. Enter. Alterar. Outro Enter. Pesquisar. E excluir. Como eu falei, você pode ir dando Enter aqui dentro ou você pode ir clicando
nesse retângulozinho verde. Apagar esse daqui. Quando você apaga, cadê? Apagou dali e sumiu. Deixa eu diminuir agora. Então, aqui é o que vocês já aprenderam até o momento. Criar um diagrama de classe e agora tem que fazer o quê? Tem que fazer os seus relacionamentos. Vamos para o quadro agora que a gente tem que falar a nível de quê? A nível do nosso estudo de casa. Vamos lá. Algumas regras importantes que foram adotadas por João no nosso estudo de caso. Vamos lá. Então, o que o João falou? Então, são regras de negócio que o João definiu para o estudo dele. Vocês podem criar N, né? Podem criar um monte de outras regras. Então, quando vocês estiverem na tela de lançamento, for fazer um lançamento, pode ter apenas o quê? Um tipo. Então, você nunca vai conseguir colocar aquele do tipo receita e despesa ao mesmo tempo, tá? Tem esse tratamento. O lançamento pode ter apenas uma categoria. Você foi lançar lá a sua compra do mês, ela só pode se corresponder à categoria de alimentação, que é uma categoria só, tá bom? A categoria pode estar em um ou mais lançamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando você fizer um lançamento, você pode falar assim, eu vou cadastrar, vamos pensar, lazer, né? Então, meu primeiro lançamento, eu coloquei que eu fiz uma viagem. Viagem vamos botar para Cambé, vamos para Cambé. Tá, eu gastei R$50. Depois eu fiz uma viagem para o Espírito Santo. Aí eu já gastei o quê? R$1.000. Beleza. O que eu estou falando? Que esses dois aqui, eles fazem parte da categoria o quê? Lazer. Lazer e lazer. Eu disse o quê? Que uma categoria, ela pode estar em um ou mais lançamentos. Então, no lançamento 1, eu fiz uma viagem da categoria lazer. No lançamento 2, eu fiz também uma viagem da categoria lazer. Então, tá vendo que o lazer, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reaproveitado para vários lançamentos. A mesma coisa o tipo. Eu posso ter, esses dois tipos aqui, eles serão do tipo o quê? Despesa. Despesa, então a despesa vai estar aqui e a despesa vai estar aqui também. E aí, quando você fizer a melhoria do seu sistema e você quiser gerar um relatório, eu quero tirar um relatório de todos os meus gastos com lazer no mês de maio. Então, ele já faz o filtro e vai trazer para você quem? Esses dois registros aqui. Tá bom? Beleza, então. Próximo slide. Tá. E para fazer esse relacionamento, a gente vai usar o quê? Esse conceito de multiplicidade ou cardinalidade também da UML, que ele já é mais antigo na modelagem de banco de dados, tá bom? A multiplicidade especifica quantas instâncias de uma classe relaciona-se a uma única instância de uma classe associada. Tem que trocar um pouco em miúdos, né? A multiplicidade depende de pressupostos e de como são definidas as fronteiras, ou seja, os meus limites do meu problema. Como as minhas regras estão definidas para que eu conheça as minhas fronteiras, para que eu conheça os meus limites, tá bom? Vamos pensar no exemplo do aluno mesmo. Eu vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Professor e disciplina. Depois a gente fala do aluno e do curso. Professor e disciplina. Então, essas são o quê? São as minhas classes. Ok? São as minhas classes. O que eu tenho que fazer? Qual seria uma instância de professor? Então, a gente pode ter no nosso curso de ADS. Uma instância seria o professor Marco. Quais seriam as disciplinas do curso? Análise orientada a objeto, banco de dados e também LTP.
O que eu posso dizer? Que o professor Marco, e aqui tem um relacionamento das duas classes, tá bom? Então, o professor Marco é uma instância e essas disciplinas aqui também são instâncias, tá? Vamos por partes para a gente entender esse conceito aqui de multiplicidade. Posso colocar um outro professor, professora Merris. Então, eu tenho uma instância e tenho aqui uma outra instância. Eu posso colocar aqui todos os professores de vocês. Beleza, vamos para o próximo slide, então. Então, eu vou pensar o quê? Que cada instância daqueles objetos que eu defini ali, eu tenho que explicar como que será o relacionamento deles. O Guedes fala o seguinte sobre a questão da multiplicidade, sobre essa questão do relacionamento. Na UML, os modos pelos quais os itens podem estar conectados a outros, isto é, logicamente ou fisicamente, são modelados como relacionamento, que permitem compartilhar informações e colaboram para a execução dos processos do sistema. O que é importante? Conhecer a sua regra de negócio para você definir quais serão os relacionamentos dessas classes, tá bom? Próximo slide. Existem 4 tipos de relacionamento. Associação, vamos tratar hoje, e esses outros itens vocês vão ver mais nos próximos semestres. Então, nós vamos ficar aqui hoje. Quando a gente fala de generalização, é o conceito lá de herança, que nós vimos um pouco, bem rapidinho na aula passada, como quando a gente se referiu à visibilidade dos nossos atributos e operações. Quando a gente falava em protegido, a gente falava que para eu conseguir tratar o protegido, tinha que haver o quê? Tinha que haver uma herança também. Eu conseguia representar por meio de uma herança, tá? Próximo slide. E aqui eu tenho o quê? Tenho todos esses exemplos de multiplicidade. Então, eu vou explicar esse daqui e depois a gente volta para o exemplo do professor e da disciplina, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um cliente, uma classe, né? Cliente e uma classe produto. Eu estou falando que cada instância dele, eu estou falando que eu quero entender a nível de instâncias. Então, uma instância de um cliente João. E aqui eu tenho um cliente, um produto, vamos botar um tomatinho. Nesses, você tem as duas classes. E nas suas extremidades que estão definidos o quê? As multiplicidades. Como que serão os relacionamentos? Como que eu faço a leitura? O João, o cliente João, foi ao mercado, né? E ele pôde comprar o quê? 0 ou 1 produto. Então, ele ficou limitado a 1 produto. Então, a instância João vai poder comprar 0 ou 1 produto. Depois eu tenho o quê? A instância João vai comprar somente 1 produto. Ou ele vai poder comprar 0 ou N. Que vocês podem colocar assim, né? O asterisco ou colocar também o N. Eu posso colocar também que vai ser o quê? O cliente João pode comprar N produtos. E depois estabeleço o mínimo dele, né? Que vai ser, ele tem que comprar no mínimo 1 e o máximo dele vai ser o quê? Vai ser N. Neste espaço aqui, eu já faço o quê? Eu já faço um intervalo específico. Eu já delimito também que o cliente, esse cliente João, quando ele for ao mercado, ele tem que comprar no mínimo 1 produto e no máximo 3. Então, ele chegou no mercado, ele quis comprar lá o tomate, a cebola e a batata. Ele fez o quê? Ele ficou limitado. Então, eu faço o quê? Eu faço a multiplicidade. Isso daqui você também consegue representar através através da própria ferramenta Asta, que ela vai permitir que você coloque essas informações nas extremidades das suas classes, tá bom? Para o exemplo lá do professor, deixa eu botar o quadro negro um pouquinho. Para o exemplo do professor e da disciplina, o que eu posso ter? Vamos voltar lá de novo. Professor. E aqui eu tenho a disciplina. Aí eu tenho o professor Marco, que é uma instância, né? Minha classe.
E aqui é a minha instância, minha primeira instância. E quais são as disciplinas do curso? Falei do O, falei de banco de dados, falei de LTP. E vocês têm várias outras, né? Tá. Mas eu estou falando o quê? Cada instância do professor Marcos, ele possui quantas disciplinas? Se eu fizer o relacionamento assim, eu posso colocar que o professor, ele vai ter uma disciplina. Então, um professor só pode ter no curso uma disciplina. Ele faz o relacionamento assim. Então, ou eu posso colocar que um professor no curso, ele vai estar limitado ao quê? Então, para o curso de ADS, um professor, ele pode ter até 3 disciplinas. Então, vai ser o quê? Isso daqui, ó. Então, ele pode ter, no mínimo, uma, porque ele vai, se ele entrou como um professor, ele tem que ter o vínculo com alguma disciplina. Então, ele tem que ter, no mínimo, uma disciplina e, no máximo, 3 disciplinas no curso. Ele não pode ter mais do que isso. E aí, eu faço o quê? Uma limitação. Se eu colocar aqui no relacionamento que um professor deve ter, no mínimo, uma e no máximo N, então quantas disciplinas eu quiser cadastrar para essa instância desse professor, eu posso. Então eu posso ter um único professor para o curso inteiro, tá bom? E aí também são formas de vocês fazerem o quê? Fazerem os tratamentos desse relacionamento, tá? E aí eu posso fazer então eu fiz a leitura daqui para cá. E a leitura daqui para cá, como que eu faço? Aí você coloca na outra extremidade aqui. Nesse espaço aqui. Então, uma disciplina, ela pode pertencer a um professor. E eu também faço a limitação. Beleza? Então, tá bom. Agora, a gente vai fazer a representação disso onde? Do nosso estudo de caso. Então, vamos lá. Mas antes, deixa eu fazer mais um pouquinho, que é colocar esse exemplo que a gente acabou de dar aqui, do professor e da disciplina, para eu já fazer o relacionamento para vocês. Lavra está perguntando, o aluno questiona se a função login, eu não entendi a função, porque eu posso ter um atributo chamado login, que vai estar dentro de uma classe, por exemplo, aluno. Então, pense numa classe aluno, que você pode ter lá um dos atributos dele que vai se chamar login, tá? Se eu não entendi, vê se tem como melhorar um pouquinho a pergunta, tá bom? Vamos lá, então. Classe professor, só para a gente entender o relacionamento, tá? Para a gente representar. Opa, tá pequenininho, né? Professor e a classe disciplina, que eu acabei de mostrar para vocês. O que eu falei? Faço o relacionamento. Para eu fazer o relacionamento, eu passo o mouse na classe. E aí na extremidade vai exibir o quê? Essas setinhas aqui. Nós estamos trabalhando com associação simples, tá? Passo aqui e vou escolher essa primeira opção aqui também. Que não especifica o quê? A navegabilidade, tá? Uma simples associação. Daqui para cá. Agora a gente vai colocar o quê? A multiplicidade. O que eu acabei de falar? Que eu tenho um professor e tenho uma disciplina e que um professor pode ter o quê? Um professor pode ter somente uma disciplina, a instância do professor, né? O professor João. Ele pode ter somente uma disciplina no curso de ADS, ou seja, a professora Poliana entrou no curso de ADS, ela só pode dar aula de análise de sistema, não pode dar mais nenhuma disciplina. Ou ela pode dar 0 ou uma, limitei também, mas ela pode chegar no curso e não ter nenhuma disciplina. Ela pode, por exemplo, chegar e ficar uns 6 meses aí na faculdade e não pegar disciplina nenhuma. Ou a professora Poliana, ela pode ter 0 ou N disciplinas. Eu posso dar umas 6 disciplinas para vocês, vamos supor, né? Ou também posso colocar somente o muitos. O que mais eu posso ter? Eu posso colocar, ela tem que ter sempre no mínimo uma disciplina e no máximo muitas. Ou eu posso especificar, eu posso falar que ela pode ter no mínimo uma e no máximo 3 disciplinas, tá bom? Eu acredito que seja essa a regra da faculdade hoje. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar 0 ou 1, né? Por aqui. E uma disciplina ela pode estar vinculada a um professor apenas.
tá? Quando a gente quer colocar um intervalo específico, a gente clica nessa setinha aqui, vem para a direita, clico aqui, né? Clico na multiplicidade, vem à direita, à esquerda, melhor. E vou na opção, cadê? Escondida aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, que nem eu estou enxergando. Cadê minha seta? Navegabilidade, multiplicidade. Cadê? Tô meio cegueta, hein? Vou tentar diminuir a tela, já passo para vocês. Atributos, multiplicidades. Cadê? Aqui. Deixa eu diminuir mais a tela. Tá escondido de mim aqui. Navegabilidade, agregação. Ih, escondeu. Daqui a pouco eu acho. Daqui a pouco eu acho para mostrar para vocês. Que eu não tô enxergando. Multiplicidade. Então, tá bom. Vamos fazer aqui. Então, assim ficou representado o quê? O relacionamento entre professor e disciplina. Agora, a gente vai fazer o relacionamento das classes do nosso projeto, tá? Vamos criar outro diagrama de classe. Mouse botão direito, Create Diagram. Vamos adicionar aqui um novo cenário e a gente vai colocar o nome dele de classe Sistema Financeiro. E eu vou criar aqui dentro o quê? As minhas classes, os meus desenhos. Vamos lá. Quais classes que nós temos então? Temos a classe tipo. Temos a classe categoria. Essa foi a minha abstração. Uma classe, um diagrama, um caso de uso, ele pode gerar N classes, tá? Mas a princípio, a gente fez essa análise inicial e identificou apenas 3 classes. A classe tipo, a classe categoria e a classe lançamento. Pronto, já temos as 3 classes. Aí eu vou adicionar os atributos dela com base no meu protótipo também. Então, no tipo, eu vou colocar o quê? A descrição. A gente não mostrou o protótipo do tipo, mas ele é igualzinho de categoria também. Vamos colocar aqui também para a categoria o atributo descrição. Mais o quê? E para a tela de lançamento, venho aqui e vou colocar a descrição. Eu vou colocar a data do vencimento. Vou colocar também o título. Na verdade, o título era primeiro, né? Só arrastar aqui, ele já fica na primeira linhazinha. E também o valor. Então, pensem lá na tela de tipos, tá? Na tela de lançamento. Agora eu vou fazer o relacionamento. Vamos trazer a classe de lançamento aqui para baixo, para eu fazer a comunicação. Então, como eu falei, na tela de lançamento, eu vou ter que fazer o quê? Quando eu estou fazendo o lançamento, eu também tenho que ter um relacionamento com o tipo e com a categoria. E aqui eu faço esse vínculo. Lançamento com o tipo e lançamento também com a categoria. Certo? E pelas regras do João, o que ele definiu? O João falou que num lançamento eu posso ter apenas um tipo. Clico na extremidade, no Mzinho, escolho um. O João também disse que em um lançamento eu posso ter apenas uma categoria. Clico aqui. Ok? Tá, mas um tipo, ele pode ter o quê? Ele pode ter 0 ou N lançamentos. A categoria também. Uma categoria pode ter 0 ou N lançamentos também. Beleza?
Tá, vamos colocar agora as operações. Para o tipo, eu tenho salvar, eu vou ter o excluir, eu vou ter o limpar, depois tem o listar. Para que serviu o listar mesmo? Para eu poder preencher a minha combo com os tipos, tá? Listar. E quando eu listar, ele vai ter que ter um retorno para mim. Vamos colocar outro que é o buscar. A hora voa, hein? Buscar. Tá. Para a categoria, a mesma coisa. Salvar. No próximo semestre, vocês vão aprender o conceito de herança. Aí vocês podem também fazer o reaproveitamento das operações, tá? Aí não precisa criar todas essas operações iguais para as mesmas classes. Listar. Depois eu tenho o que mais? Buscar. Esse buscar é para quando eu clicar no botãozinho na tela de categoria, ele buscar a minha categoria para que eu possa abrir a tela de categorias, fazer o cadastro da categoria. E no lançamento, quem que eu tenho? Eu tenho salvar, limpar também, abrir tela lançamento. Aí pensa que você tem uma interface inicial antes do seu lançamento, e quando você clicar em um botão, você vai poder exibir a tela, exibir aquele protótipo que nós desenhamos para você fazer o lançamento. E aqui eu tenho que abrir tela tipo. E depois abrir tela categoria. Pessoal, o complemento vai ser nas aulas de programação e também de banco de dados, tá? Podem ficar tranquilos. E aí, o que você tem que tratar agora? Tratar os tipos dos atributos e você tem que identificar o que tem de retorno ou não. Por exemplo, quando eu executar a operação listar, o meu retorno vai ser o quê? Vai ser uma lista de tipos. Então, ao invés de void, eu vou colocar o quê? Um list. Opa, passou rápido. List. Então, esse vai retornar uma lista de tipo e esse aqui vai retornar uma lista de quê? De categoria. Então, ao invés de ser void, que não traz retorno, não tem retorno, eu vou colocar um list. Tá. Beleza. Uma coisa que eu quero ensinar rapidinho para vocês é a geração de código, que isso aí a gente tem que fazer. Só que para gerar código eu vou utilizar o Asta. Vamos abrir a ferramenta aqui. Vamos abrir o Asta. O Asta não, o Jude. Cadê o Jude? Vamos abrir o Jude. Deixa eu só renomear o documento aqui. Aula 1. Vamos escrever aqui, Jude. Essa classe que eu acabei de criar, eu quero gerar o código dela. Então, vamos abrir ela no Jude, tá? Para quem fechou o olho aí, o que eu fiz? Eu gerei um diagrama de classe no Asta e agora quero gerar o código dele no Jude. Então, a classe está aqui, prontinha, o diagrama. E agora eu vou fazer o quê? Como que eu faço para gerar? Venho em Tool, anota aí, Tool, Java, Export Java. Venho na minha pastinha que eu quiser, né? Que eu determinar. Então, seminário,
Vamos colocar aqui. Classe. Tô quase acabando, hein? Classe. E aqui dentro eu quero salvar as minhas classes. Aqui está o meu pacotinho do projeto. Nossa, pequenininho. O pacotinho do projeto. Quando eu clico nele, em Model, onde estão as minhas classes, ele exibe para mim aqui. Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a geração de código dessas classes que eu criei. Então, Model, Logical View, seleciono as minhas classes, posso mandar todas elas, né? Então, são minhas classes candidatas para geração de código e eu quero fazer o quê? Eu quero gerar o código delas. Seleciono elas nessa opção aqui e dou um OK. Então, ele fez o quê? Exportação. O que eu faço agora? Eu venho lá na minha pastinha. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Então, eu criei uma pastinha chamada classe, Model, Logical View, e aqui estão as minhas classes que ele gerou. Seleciono uma delas e pede para abrir. Aumentar um pouquinho. E aqui ele vai exibir para vocês os atributos que vocês criaram no formatinho de quê? Da notação lá da sintaxe do Java, tá? E aqui embaixo as operações também que vocês criaram. Beleza? Foi meio rapidinho, né? Mas acho que deu para entender. Qualquer coisa, revisem o vídeo aí de novo. Pessoal, por hoje é só. A gente encerra a nossa aula. Lembrando, procurem o material de vocês, o estudo de caso, que ele também será utilizado com o professor Anderson e também com o professor Roberto. O que eles vão fazer agora? Eles vão fazer a modelagem de banco de dados e o professor Anderson encerra fazendo a implementação com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.